Olá pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos, conforme eu falei, a gente ia entrar numa sequência aí de hipotireoidismo subclínico. Falamos já de hipotireoidismo paciente obeso. Hoje eu vou falar sobre uma paciente vegetariana, uma jovem, uma menina jovem com hipotireoidismo subclínico. Direto ao que interessa, uma menina de 14 anos, vegetariana há 3 anos, e com uma história de um bócio que surgiu há 2 anos, ou seja, ela já tinha se assumido como vegetariana, e em função de uma queixa de cansaço, esse bócio que surgiu, existe uma história na família de uma tia com disfunção tiroidiana autoimune, e ela dosou lá o TSH, veio um TSH de 6 com T4 livre de 1,1 anti-TPO positivo. E aí, ao longo desse período aí, desses 2 anos, procurou médico, endócrino, clínico, endócrino, começaram 25, depois ajustaram. E segundo a mãe, ela teve melhora do cansaço, que ela referia um pouco de cansaço para as atividades do cotidiano, e veio para mim com 37,5 e com algumas dúvidas em relação não só a necessidade ou não de repor o T4, como o impacto dela ser vegetariana, né. Então o motivo da consulta, que a mãe, especificamente, que é obviamente que é responsável por ela, queria uma segunda opinião, se ela realmente precisava tratar para o resto da vida, que tinham falado que ela ia precisar tomar hormônio para o resto da vida, sendo ela muito jovem, e mas que ela estava assintomática com a medicação. E a outra preocupação da mãe tem a ver com uma pergunta que eu fiz para ela, que foi se por que que ela virou vegetariana. E a mãe falou que foi por influência dela própria, da mãe, não foi por influência de escola, de nada, porque a mãe era vegetariana. Então, como ela começou antes de abrir o quadro, a mãe queria saber se isso poderia estar influenciando, assim como a gente tem eh, os defensores, né, e a gente vou mostrar isso ao longo da apresentação, de dados que teoricamente poderiam ajudar na função tiroidiana e você retirando a carne, existe o contrário, surgem deficiências que podem implicar em disfunção tiroidiana. Então a mãe estava preocupada se o vegetarianismo poderia ter causado o hipotiroidismo. Então, uma preocupação pertinente da mãe, né, e então ela me procurou por conta disso. Em relação à tireoide, são 3 questões, principais, né, né, a exclusão de carne, especialmente carne, peixe e frutos do mar, né, você tira a fonte de zinco e ferro, tá, importante na síntese hormonal, e a ausência de peixe e frutos do mar implica em uma menor ingestão de iodo e especialmente de selênio, tá. E a questão não só na retirada da carne, mas o excesso de alguns vegetais, você, gera um excesso de fitato, né, que pode inibir a absorção de alguns minerais, se você formar complexos que inibem a absorção de alguns minerais e oligoelementos. Então, alguns grãos e leguminosas podem interferir nisso. Então, assim, não é nem só a questão de não ter a carne, mas alguns elementos da dieta vegetariana pode influenciar na redução de alguns e absorção de alguns minerais, tá? Então, são esses pontos os mais críticos em relação à disfunção da tireoide. E aí, como eu segui na recomendação de artigo, esse é o principal que eu vou recomendar. Acredito que muita gente já tenha visto, não sei se obviamente que nem todo mundo leu, mas eu recomendo que leiam, é um artigo muito bom e elucidativo. Eu inclusive recomendo que vocês resumam esse artigo para poder responder melhor as dúvidas, que ele ele elucida muitas dúvidas que os pacientes têm em relação a que eu não vou entrar aqui especificamente, eh, na dieta da redução do glúten, tem praticamente todos os pontos que os doentes perguntam em relação à dieta, suplemento, esse artigo fala. Então ele, em 8, 9 páginas, ele é muito elucidativo, traz as referências que são mais significativas. Então quem não leu, leia, e tenha o resumo dele mais ou menos organizado, porque com ele vocês vão responder as dúvidas dos doentes de vocês, tá. Obviamente além de melhorar a prática de vocês, né, então nem só isso. E eu vou focar em 2 pontos, o impacto da dieta e o impacto dos suplementos, tá. Então, eu separei poucos pontos dos artigos que eu acho mais relevantes aqui por conta do caso aqui. Em relação à dieta especificamente, a questão do laticínio, tá? Então, a gente tem a diferença aí do vegano e do vegetariano, né? A maior parte dos vegetarianos continuam ingerindo leite, tá? Então, assim, mas já os veganos, por conta da retirada
né, tem um trabalho, isso aqui eu retirei desse artigo, né, ele mostra lá um trabalho que em veganos houve 50% menor risco de hipertiroidismo comparado a onívoros, tá. Mas quando você chega nos lacto-ovo-vegetarianos, eles têm uma proteção similar aos veganos, então mostrando que o problema não é a questão dos laticínios, o problema é a carne, entre aspas, o problema. Então a carne provavelmente tem um fator inflamatório que pode influenciar em algum risco. Falar: "Opa, então a carne é o problema". Então isso tudo é o que a gente sempre fala aqui, quem já viu os outros casos clínicos, a gente sabe que, assim, não é as pessoas não podem pegar um artigo isolado, né, com N pequeno, com uma situação clínica específica e achar que aquilo tem que ser a verdade absoluta para a conduta dele, tá. A carne pode ter efetivamente um efeito inflamatório na mucosa intestinal, né, mas ele em si, eu vou mostrar mais para frente, ele não é vilão de nada em relação à questão da disfunção tiroidiana, tá. E o laticínio, obviamente, que é importante fornecimento de iodo e cálcio, tá. Então, mas a carne tem um fator inflamatório, mas o impacto dela para a disfunção é muito pequeno. Então esse é o primeiro ponto. Então, assim, laticínio não tem nenhum problema, tá. Pelo contrário, vai te fornecer iodo, cálcio, né, e esse é um problema que a gente está tendo das pessoas ingerirem menos leite. Em alguns países, você tem enriquecimento eh, desses, leite de soja, leite, né, especificamente para essa população dos veganos, enriquecido com cálcio e vitamina D. Aqui no Brasil, não sei exatamente como que está isso, não entrei nesses detalhes, né, mas aqui em relação, só para mostrar que o laticínio não tem problema nenhum, tá. Em relação aos crucíferos, que é a questão dos fitatos, né, especialmente brócolis, couve-flor, que eles são vilanizados para quem fala contra a dieta vegetariana, porque tem estudo lá deles serem, eh, poderiam causar bócio, mas esses estudos foram em animais, tá. A verdade é que a o risco para isso é só se você usar uma dose muito alta e cru, ou seja, se tiver um risco consumo massivo, mais de 1 quilo por dia, e deficiência de iodo associada, você pode induzir hipotireoidismo. Tem um trabalho, até fala no artigo, da mulher que entrou em coma mixedematoso, ingeria uma quantidade absurda lá de brócolis por dia, tá, cru, tá. Eh, no entanto, estudo randomizado com 12 semanas de consumo diário não alterou nada, TSH nem autoimunidade, então não tem problema, tá. Então o cozimento inativa alguns compostos, né, especialmente, nesse sentido em que eles interferem na absorção de alguns minerais, então o benefício nutricional dele acaba superando o risco, então não tem problema nenhum. Tudo em excesso é ruim, né, então assim, o cara comer mais de 1 quilo de brócolis cru por dia, realmente a cabeça do cara não deve estar muito boa, né. A grande questão que hoje se fala demais na internet, negócio de intestino inflamado em relação à doença de tireoide, o único estudo que tem com metodologia razoável e que não é nem hipotireoidismo, é estudo em hiper, né, que é es que é a que é a que é que é a é o que se chama de Leaky Gut Syndrome, né, que aumenta a permeabilidade intestinal, que isso poderia ativar a autoimunidade, tá. O único estudo bem conduzido é o estudo em pacientes com Graves, não é nem hipotireoidismo, né, que ele mostra lá que ele analisa vários marcadores que tem relacionado à inflamação do intestino, ele identifica mais como esse marcador aqui, que é a zonulina, que é um marcador que tem relação com as junções das células epiteliais dos enterócitos, né, com as junções dos enterócitos, que isso poderia ter uma correlação com os pacientes com Graves. Mas o grande problema não só da questão da inflamação no intestino, é que a gente não sabe o se é só uma associação sem causalidade, não tem nenhum estudo mostrando que você assumir determinada dieta, você impacta a evolução da doença. Então a conclusão é que as dietas influenciam um pouco a função tiroidiana. Independente da questão lá da carne, da inflamação, o impacto disso para a doença tiroidiana é ridículo, é muito pequeno, tá. O segundo ponto que eu falei, então, primeiro é da dieta, a gente falou ali dos crucíferos, da teoria da inflamação e dos laticínios, nada tem muito problema, não tem nenhuma influência. Em relação ao suplemento, eu vou focar basicamente em 2, que é zinco e selênio, que é o grande problema dos vegetarianos, tá. Então, assim, como mostra aqui, o selênio é muito importante para a função da célula tiroidiana, não só na questão do peróxido, que impacta na incorporação de iodo na tiroglobulina, mas em vários mecanismos intracelulares de ação do mitocôndria, retículo endoplasmático, ação dentro da célula tiroidiana das desiodases. Então, o selênio
está presente em inúmeras vias metabólicas, da célula folicular. Então é muito importante para a função da célula tiroidiana. No entanto, eu gosto sempre de enfatizar que você tem uma faixa de que uma coisa é você repor selênio para quem é deficiente, outra coisa é você entulhar o cara de selênio, mostrando que doses excessivas de selênio, ela tem essa curva U, ela já mostrou que você pode aumentar a mortalidade, aumentar risco de diabetes, aumentar risco de câncer de pele, eh eh, câncer de próstata. No entanto, isso aqui também são estudos de associação, você não tem questão de intervenção, né. Então, mas existe essa questão da curva em U só para mostrar também que você repõe em excesso, nem tudo que você de oligoelemento que você for repor, você está beneficiando o doente. Então é sempre bom avaliar se o doente efetivamente é deficiente, apesar de que é uma crítica em relação a isso, é que muitos dos dados, mesmo positivos de reposição de zinco e selênio, foram demonstrados a despeito dos doentes serem deficientes ou não, isso é um outro dado também importante, tá. Então, falando aí especificamente dos 2, vou falar do selênio, quais são as fontes e formas. Então, a maior parte das pessoas sabe que a castanha é o queridinho aí da reposição de selênio. Você tem de 40 a 90 microgramas por unidade, isso equivale a mais de 1.500 microgramas por cada 100 gramas, tá. Eh, que vem depois frutos do mar, 40 a 80 microgramas, e vísceras de 30 a 60. Você vê que castanha ganha de lavada. Então, e lembrar também que a castanha da Amazônia tem mais até selênio do que a castanha do Pará. Você comer praticamente uma unidade, você atinge a tua necessidade diária, que é em torno de 55 microgramas. Você pegar a castanha mais fraquinha, que tem 40, você já está alcançando, tá. Então, para quem é vegetariano e vegano, é uma boa reposição se eu indicar castanha do Pará ou castanha da Amazônia. Eu botei essas 2 questões aqui, que a forma de manipular, se ele não for usar castanha, se vocês optarem por repor selênio, você tem a selênio-metionina, que ela é incorporada às proteínas, então ele funciona como uma reserva, e ela é diferente, que ela não tem essa ação tão direta quanto o selenito de sódio, mas vocês vão achar trabalho dos 2, tanto de selênio-metionina quanto de selenito de sódio. A selenimetionina tem uma meia-vida mais longa, as doses de reposição nos trabalhos em geral estão em torno de 200 microgramas por dia, estão em torno não, são a grande maioria 200 microgramas, e aí você pode manipular um ou outro, tá. Selenito de sódio é um inorgânico, tem uma meia-vida mais curta, os trabalhos de selenito geralmente falam de 100 microgramas 2 vezes. Selenimetionina, em geral, eu até prefiro, eu faço até mais selenimetionina, faço 200 microgramas uma vez por dia, especialmente em questão de oftalmopatia e tal. E o zinco, que é o segundo oligoelemento que é importante a gente falar, você que trabalha até do grupo brasileiro de nutrição lá de Parnaíba, cidade do meu amigo Robson, meu colega de turma. Então o zinco tem importância na formação do TRH lá no hipotálamo, tem participação direta, e ele transportadores de zinco estão presentes não só no hipotálamo como na hipófise anterior. Você tem participação do zinco na ação das desiodases, na quina das desiodases, e ele é importante, esse transportador dentro da célula folicular tiroidiana, e ele é presente inclusive no receptor do hormônio tiroidiano, no receptor nuclear. Então o zinco, ele é muito importante, participa desde lá do hipotálamo até a função dentro da célula tiroidiana e das desiodases, tá. Então outro elemento importante para o funcionamento da tireoide. E o grande desafio do zinco é a dose, tá? A necessidade de nossa diária é em torno de 8, bota em média 10 miligramas por dia. E os estudos, em geral, recomendam repor em torno de 30, a maior parte dos estudos. Qual a nossa principal fonte de zinco? Ostra. Assim, nem come ostra todo dia, né? Não sei, o cara que mora num criador lá de ostra, o cara bota lá 2 ostras por dia, já tá. Então tem 70, 80 miligramas por 100 gramas. Ou seja, você comer 6 ostras, você já alcança o estudo, né? Então você pode, o cara come 2 castanhas do Pará e 6 ostras por dia, ele já está nas doses lá de reposição. Obviamente, se a gente está falando de alguém vegetariano e vegano, é óbvio que ela não vai comer ostra. Carne vermelha é a diferença, muito menos, mas tem também, né? Cada 100 gramas, ou seja, se você atingir a necessidade diária, você comer 200 gramas de carne vermelha por dia, você já alcançou, tá? Eh, e a grande questão dos vegetarianos é aquela questão da barreira dos fitatos. As leguminosas e os grãos intestinais inibem a absorção até 50%. O que tem mais zinco é semente de abóbora, só que
chegar a 7 a 10 miligramas, você precisa de 100 gramas de semente de abóbora. Vai ter que comer semente de abóbora assim, não sei aonde, entendeu? Então, assim, esse é um problema. Então, eventualmente, nesses pacientes vegetarianos, é legal se suplementar. Vai lá, manipula o zinco, ele toma, entendeu? Usa lá o suplemento, tá? Então, o zinco frequentemente é uma suplementação para o vegetariano, para o vegano, importante, tá? E aí, em relação à tireoide, esse é o melhor trabalhinho que eu acho que tem, que é um trabalho iraniano, né? Os iranianos produzem bastante coisa de tireoide, né? Estão num momento lá difícil em relação ao governo, né? Perseguindo lá, matando as pessoas, né? O pessoal que falou mal do governo, lá eles matam mesmo. Aqui só prendem. Por enquanto eu não estou matando assim em praça pública, não. Mas qualquer hora isso chega. Mas enfim, voltando ao trabalho, isso aqui foi um trabalho randomizado em pacientes hipotiroideias obesas. Ele comparou zinco e selênio, zinco placebo, selênio placebo e só placebo. Mostrando quando ele faz zinco e selênio, mesmo nos doentes eutiroidianos, você tinha uma queda de 1,8 do TSH. Então, e eu confesso que eu já fiz isso para alguns doentes, cai exatamente isso, é impressionante. Caiu entre 1,5 e 2 do TSH. Então, você pegar um doente que está ali com 5, 5,5, você bota em 4, repor zinco e selênio. Vai, abaixa mesmo. É exatamente isso. Eu já fiz para alguns doentes e depois, quando você para a suplementação, ele volta e sobe de novo. Volta, volta o mesmo problema. Se ele quiser ficar suplementando, não quiser tomar levotiroxina, eu não sei durante quanto tempo. Isso aqui foram 12 semanas, tá? Mas foi exatamente isso. Eles repuseram 30 miligramas de zinco, 200 microgramas de selênio por 12 semanas em mulheres com sobrepeso e obesas, com hipotiroidismo controlado. Não é o cenário da nossa, que ela iniciou lá com TSH de 6. Tá? Mas eles mostraram que aumentava o T4, mudava a relação T3, T4 e reduzia o TSH. Tá? Então, trabalho de 2015. Só um alerta aqui, o trabalhinho ele fala de várias coisas, mas o alerta aqui é a ashwagandha, que é um fitoterápico popular, que é indiano, ele aumenta efetivamente o T4 e reduz o TSH, só que ele aumenta a resistência adrenal. Então você está dando lá o suplemento para melhorar o hipotiroidismo e induz esse adrenal no doente. Acho melhor tratar o hipotiroidismo, tá? Então evita esse suplemento em tireoidopatia, especialmente autoimune, tá? E a gente voltando para doente, tinha MC normal, não era obesa, mas tinha bócio. Ela no exame físico tinha um bócio. Mas quando chegou para mim, TSH e T4 normais, anti-TPO e tireoglobulina aumentados, e veio com valor de B12, meio limítrofe, a ferritina um pouquinho baixo e a vitamina D normal, tá? E aí, por que eu fiz esse alerta aqui? Esse efetivamente não era o cenário da minha doente, ela não tinha essa cara de cansada, mas nos adolescentes atuais, isso efetivamente um problema que a gente tem, né? Então, assim, é, nós os pais, eu falo porque eu tenho filho adolescente, a gente acorda lá 6 horas, 6h30, e eles estão lá, parece que quem está trabalhando a semana toda de 6 da manhã às 9 da noite são eles, né? Mas dorme mal, usa telefone, usa muita tela, não tem hábito saudável e tal, então só cuidado que às vezes o cansaço do adolescente da geração lá millennial é telefone, é tela. Mas o que muda efetivamente nas adolescentes, que é o caso dessa minha doente, né? Tinha 14 anos, já menstruou, mas é uma menina. E aí eu peguei um trabalhinho, o segundo trabalho que eu acho mais importante da nossa discussão, que é trabalho de hipotireoidismo subclínico em adolescente, da Salerno, que é uma italiana. Então, se a gente tiver aqui um cenário de hipo subclínico com anti-TPO positivo, entre 4,5 e 10, se não tivesse bócio, não tiver sintoma, não faz nada, deixa lá. E ela não tem nem essa recomendação como tem adulto, né, de faixas de TSH. Até 7, acima de 7, né, grau 1, grau 2 de subclínico, não tem nada disso. A criança e adolescente é 4,5 e 10 acima de 10, tá? E mesmo acima de 10, ela bota como considerar tratamento. Não é assim, acima de 10 tem que tratar todo mundo, especialmente que a justificativa no adulto é a questão da doença cardiovascular, tá? Então a gente tem autoimunidade positiva, tem vários doentes com anti-TPO positivo, né, adulto, com TSH ali no limite, que eu não trato, entendeu? Se ele não tiver sintoma, né? Mas aqui no caso de criança e adolescente, a gente não tem essa justificativa da doença cardiovascular, tá? Então o tratamento que é diferente na adolescente, que o tratamento é recomendado, mas se ele tiver sem sintoma, você não trata. Entre 4,5 e 10, parecido com adulto, mas a decisão individualizada. Se tiver bócio,
e sintoma está bem tratado. Então, no nosso caso, ela tinha bócio, tinha GPO positivo e tinha um cansaço e que melhorou. Então, isso aqui entra uma outra coisa que eu sempre falo para avaliar nos pacientes com hipotireoidismo, especialmente subclínico. Se o que motivou o tratamento foi algum tipo de sintoma, ele tem que melhorar com o tratamento, senão não tem sentido. Se o tratamento está entrando na árvore de decisão, se o sintoma está entrando nessa árvore de decisão para você justificar o uso da levotiroxina, esse sintoma tem que melhorar, senão ele não é do hipotireoidismo subclínico, né? E aqui está o artigo, e eu botei isso aqui para lembrar, especialmente se for adolescente, essa partezinha aqui, tá? Obeso a gente já viu no caso anterior, né? Pode justificar aumento de TSH, então, em geral, com a perda de peso você reavalia. Algumas regiões aqui, isso não é muito problema nosso do Brasil, mas eh, você pode pensar em questão de deficiência de iodo, cuidado com a questão da reposição, não nas doses cavalares, como a maior parte desses dois da internet recomendo, de solução de Lugol, que você está dando miligramas de iodo, enquanto a reposição é microgramas, né? A recomendação diária é 150 microgramas, aumenta um pouquinho na gestante, vai a 250 microgramas, não é a dose que você tem numa gota de Lugol, que é em torno de 8 a 12 miligramas, né? Você tem, a ordem de grandeza é gigantesca, a diferença é gigantesca, tá? Então, basicamente, para lembrar disso aqui, especialmente nos pacientes com autoimunidade negativa, tá? Lembrar dos casos, né, que já vem lá tem doenças genéticas associadas, entra mais aqui a questão do Down, né, que você pode ter um TSH um pouquinho aumentado com anticorpo negativo. Depois posso até fazer um casinho específico do Down, com a indicação de tratar o subclínico, tem umas coisas legais, mas aqui basicamente para lembrar desse cantinho aqui nos não autoimunes, né, dos que foram irradiados, né, as crianças que tiveram doença hematológica, foi irradiada, lembrar da questão da deficiência de iodo e da obesidade, como a gente viu no caso anterior, isso também é verdade nas crianças e nos adolescentes. Então, a árvore de decisão aqui é um pouquinho diferente do adulto, tá? Como a gente falou lá né, mesmo com anticorpo positivo, e aqui com anticorpo negativo. Esse é outro artigo que eu recomendo que vocês leiam, de 2020, da Maria Carolina Salerno, italiana lá de Nápoles, tá? E aí eu pensei que eu poderia, será que eu teria feito alguma coisa diferente lá no início, né, que ela já veio tratada, será que eu trataria? Eu acho, e dependendo do que desse contexto, eu talvez fizesse zinco selênio para essa doente. Eu acho que seria viável, não estaria errado não, porém a conduta não estava errada, porque ela tinha anticorpo positivo e tinha sintoma, tá? Então seria a única coisa que eu pensaria, mas eu não entrei nesse detalhe, não critiquei a conduta do colega e falei para a mãe que eu manteria o tratamento, porque ela não só normalizou e melhorou do sintoma, entendeu? Então eu acho que eu tranquilizei a mãe, falei: "Não, mantém o tratamento, ela vai ter que usar mesmo e isso não tem problema nenhum", e as orientações que a gente fala para todo paciente com hipotireoidismo. A monitorização, função tiroidiana, monitorar anticorpo para esse caso não adianta nada, ela vai continuar com o TPO positivo, mesmo repondo zinco, selênio, tudo que você quiser repor, por mais que caia o anti-TPO, não vai cair para nível normal, tá? E no caso dos vegetarianos, a gente não pode esquecer de dosar, como eu falei lá, apesar de maior parte dos estudos, a reposição ser benéfica a despeito deles serem deficientes ou não, acho que vale a pena dosar zinco e selênio, avaliar a ferritina e cinética do ferro, no caso ela já dosou ferritina, tá? Mas especialmente menina aí que menstrua e é vegetariana ou vegana, é uma preocupação. E o meu alvo de TSH para ela é TSH normal, tá? Então assim, como eu falei, a autoimunidade para ela é positiva, a levotiroxina eu reforcei que estava bem indicado. E no caso, como ela tinha um B12 um pouquinho baixo, eu botei só um adendo aqui para lembrar vocês que estão para fornecer incorporar um pouquinho mais de conhecimento, que a B12 sérica total, a orientação é manter acima de 300, a zona cinzenta a gente tem um problema de que a holotranscobalamina, que era antigamente se chamava de transcobalamina tipo 2, que é a que é a que efetivamente entrega a B12 para e se liga lá ao receptor tecidual. E ela é responsável por 20 a 30% dos transportadores. A maior parte não são transportadores que não entregam para o tecido, tá? Então, se for disponível, você pode dosar, especialmente os pacientes que têm B12 na faixa cinzenta, tá? Que é a holotranscobalamina, que era a antiga transcobalamina tipo 2, e a avaliação funcional, que é o ácido metilmalônico, porque ele pode aumentar por conta da deficiência de B12, que você não metaboliza, você acumula lá o
metilmalonil-CoA, né, que ele fica mais ele se acumula e é metabolizado ácido metilmalônico. Então, se ela tiver aumentado, você indica uma deficiência funcional da B12. Então isso pode te ajudar a definir se ela é deficiente ou não, caso ela mantenha nível de B12 naquela faixa ali intermediária. Então só para jogar mais um conhecimento que é que independente da questão de tratar ou não o hipotireoidismo. Tá, as conclusões aqui, falei para a mãe que o vegetarianismo não foi causa da disfunção dessa menina, como também não seria tratamento, como os militantes aí de vegetarianismo, veganismo, não é isso que faz com que o doente não evolua para hipotireoidismo efetivo. Então, assim, o tratamento dela foi justificado, eu corroborei que a conduta estava correta, mas se a gente for pensar na doença tireoidiana, a gente tem que pensar efetivamente na reposição de zinco e selênio, ou por via de, né, por você tentar incrementar as coisas que podem aumentar lá o zinco e selênio, a castanha, lá no caso do selênio, o zinco é mais difícil, né, semente de abóbora, né, com aquela quantidade difícil, você acaba podendo repor, tá. O risco lá da ashwagandha que eu falei, e a questão de comer muito crucífero e laticínio não tem problema nenhum, tá, então relaxa, né, e aí, aqui vão as principais referências que eu acho que vale a pena vocês lerem, aquele do Giorno, o de hipotireoidismo subclínico do European, da italiana, aquele lá da Nature, que eu mostrei lá, aquela figura lá bonitinha do selênio, e esse estudo da reposição do zinco e selênio. E tem mais de 30 trabalhos com reposição de, de zinco em relação ao hipotireoidismo, a maioria com metodologia muito fraca, com N muito pequeno, então assim, com impacto é difícil a gente, né, incorporar isso como uma coisa assim em relação à evidência científica. Por isso que eu selecionei só esse aqui, tá? E eu, como eu falei, eu reforcei para a mãe que ela não tinha culpa nenhuma da menina estar com hipotireoidismo, que acho que valeria a pena ela tratar e continuar o tratamento, né? E obviamente que eu não pude recomendar que ela voltasse a comer carne, mas eu, em relação à deficiência de zinco e selênio, eu tô longe, porque isso aqui para mim é quase isso aqui é bom demais, né? Então, isso não, mas não é o caso dela, não vai, ela não vai, ela não vai comer picanha. Mas efetivamente, para quem o meu leaky gut síndrome tá bem controlado, não tô com problema nenhum em relação a isso não. Mas esse era o casinho de hoje. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Um abraço.